sós. O Senhor, ele se manifesta a Moisés no meio dessas sarças. Essas sarças, elas se queimavam no meio do fogo, mas ela não se consumia. E o Senhor trazia ao meu coração que o Senhor, ele precisa. E ele tem verdadeiramente chamado a nossa atenção. Moisés, ele estava preocupado com o rebanho. Ele estava ali, talvez passando apenas um tempo com aquele rebanho, para aquele rebanho apenas se alimentar. Mas Deus usou aquele momento que Moisés estava só, estava longe da sua parentela, estava num momento em silêncio, estava num momento a sós ali no meio do deserto, para poder tratar com Moisés. E o Senhor se manifesta no meio daquela sarça e chama a atenção de Moisés. E o Senhor trazia no meu coração que o Senhor, ele sempre tem nos atraído para o seu monte. Porque o monte de Deus é onde verdadeiramente nós vamos conhecer o Senhor. No monte de Deus é onde Ele vai nos atrair, é onde Ele vai atrair os nossos olhos, é onde Ele vai atrair o nosso coração. E se verdadeiramente nós atentarmos para os sinais que o Senhor tem manifestado no monte, quando nós estamos na presença de Deus, o Senhor, Ele verdadeiramente fará conosco, assim como Ele fez com Moisés. A palavra do Senhor nos diz que vendo o Senhor que Moisés voltava-se para observar a sarça, do meio da sarça o Senhor chamou: Moisés, Moisés. E ele respondeu: eis-me aqui. Quantas das vezes o Senhor tem chamado a nossa atenção? Através das madrugadas, o Senhor nos desperta pelas madrugadas. O Senhor está nos chamando para o seu monte. O Senhor está nos chamando para a sua presença. Mas nós olhamos o relógio, é 3h30, é 2h30, é 4 horas, e nós falamos assim: Senhor, fala comigo. Antes de nós falarmos comigo, nós já estamos dormindo novamente. Quantas das vezes o Senhor toca no nosso coração e fala: filho, entra no particular comigo. Eu quero que você jejue. O Senhor está nos atraindo para o seu monte. O Senhor tem nos atraído para a sua presença, porque Deus tem coisas grandes e maravilhosas para revelar na nossa vida. E o Senhor muitas das vezes tem usado circunstâncias e situações na nossa vida. Talvez você está passando no meio do deserto e você não está entendendo porque você está no meio desse deserto. Deus permitiu que você entrasse nesse deserto para que você o conhecesse, para que no meio desse deserto Ele se manifestasse no monte dele, Ele se manifestasse para você, para que você possa conhecer o que está no coração do Senhor ao seu respeito. Porque quando nós começamos a entender esse texto, a palavra do Senhor nos ensina que o monte de Deus, o lugar da presença de Deus, quando o Senhor se manifesta a nós, é um lugar de transformação, mas é também um lugar de decisões, é um lugar onde você precisa decidir aquilo que você quer da sua vida, aquilo que Deus propõe a você, e aí você aceita o desafio ou não. Quando o Senhor se manifesta a você, o Senhor, Ele quer transformar o nosso caráter. No monte de Deus, o nosso caráter é transformado, o nosso temperamento é mudado, a nossa visão ela é ampliada. Quando eu estou na presença do Senhor, quando o Senhor me atrai para o seu monte, o Senhor, Ele verdadeiramente nos leva a entender que no monte de Deus, na presença do Senhor, eu posso ser quem eu sou. Quando Moisés, ele estava ali no monte de Deus, que a palavra do Senhor nos fala que ele estava no Horebe, e quando o Senhor se manifesta a ele, quando o Senhor chama e ele fala: Senhor, eis-me aqui, Deus estava chamando Moisés. Moisés, ele começou a se abrir com o Senhor e ser quem ele realmente era. Porque ele saiu do Egito como um homem frustrado, como fugitivo, como um assassino. Mas quando o Senhor chama ele para o monte, Deus estava convidando para mudar a história de Moisés. Deus estava chamando Moisés para mudar a história dele e para trazer um novo tempo sobre a vida dele. Olha para o seu irmão que está do seu lado e fala: o Senhor tem te chamado O Senhor tem te chamado para